Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, e estamos aqui mais um momento para a gente aprender um pouquinho mais, né? Buscar um pouco mais de conhecimento. Hoje, falando sobre igualdades, um conteúdo que é lá do 6º ano do ensino fundamental, né? Trabalhar a ideia inicial de uma parte importantíssima da matemática, a álgebra, tá? Discutindo o conceito de igualdade e suas operações, tá? Então, vamos lá, mais um momento aí de aprendizado. Como eu disse, o conteúdo de igualdade faz parte do conteúdo do 6º ano, do ensino médio. Traz as ideias iniciais da álgebra, que é a parte da matemática que, de modo geral, descobre alguns valores desconhecidos em alguma situação. Tá? Então, nós iremos discutir a ideia da igualdade, o que significa igualdade e suas operações, tá? Suas propriedades, tá bom? Com o intuito, então, de reconhecer que a relação de igualdade em matemática não se altera quando a gente adiciona, subtrai, multiplica ou divide os seus membros por um número qualquer, tá bom? Então, para isso, a gente vai apresentar a ideia de igualdade, identificar as notações, conhecer a notação, conhecer as propriedades que nós temos de igualdade, incluindo os princípios aditivo e multiplicativo, para finalmente reconhecer que a igualdade não se altera quando aplicamos a mesma operação nos seus dois membros, tá bom? Pronto, para começar, a gente vai observar essas figuras aqui, ó. Vamos observar essas balanças, como a gente vê aqui. Olhando para essas balanças, eu não sei se vocês conhecem, já viram alguma balança desse jeito? Nós chamamos de balança de peso, que é a balança onde ela tem 2 pratos, né, em cada lado, e a ideia é buscar o equilíbrio entre eles. Então, aqui nós temos 3 pratos, balanças muito utilizadas onde a gente usa alguns pesos conhecidos para descobrir o valor de alguns outros, tá? Desconhecidos. E a ideia realmente é a gente conseguir equilibrar os 2 pratos. Então, ao observar essas 3 balanças, o que a gente pode dizer dessas situações, né? Analisando aqui, o que você diria que ocorre aqui nas 3 balanças? Será, gente, que o peso em cada um dos pratos é o mesmo, né? De cada balança, será que o peso que está em cada um dos pratos é o mesmo ou não, nas 3 situações, ok? Então, observando aqui para as 3, ó, a gente vê que nas 2 primeiras balanças, os 2 pratos estão no mesmo nível, tá? Ou seja, na mesma altura, tá? Tanto na primeira quanto na segunda balança, a gente vê o prato na mesma altura, ou seja, o mesmo nível, ó, como a gente vê. Mas na terceira balança, não. Nós temos um prato mais baixo do que o outro. O que significa isso? Significa que nas 2 primeiras balanças, aqui, ó, a gente tem uma situação de equilíbrio, tá? Um dos pratos está equilibrando o peso do outro. Já nessa terceira balança, há um desequilíbrio, mostrando que a gente tem um prato mais pesado que o outro. E no caso, o prato mais pesado sempre é aquele que fica mais baixo. O prato mais leve fica no alto e o prato mais pesado fica mais baixo, tá bom? Então, as 2 primeiras balanças aqui, nós dizemos que elas estão equilibradas, tá? De modo que o peso que está em um dos pratos é igual ao peso que está no outro, nas 2 primeiras figuras. A gente vê isso. Já na balança 3, há um desequilíbrio, né? Como está escrito aqui em cima, ó. O prato de baixo mais pesado do que o prato que está no alto, tá bom? E essa ideia da balança, minha gente, é muito simples e útil para a gente entender a ideia, os princípios da igualdade. Quando a gente fala matematicamente de igualdade, a gente está dizendo que nós temos condições iguais, valores iguais,
tá? Representam a mesma quantidade, a mesma medida, e é o que essas duas balanças demonstram. Quando a gente tem uma balança de pesos equilibradas, significa que o peso que está em um dos pratos é igual ao peso do outro, tá? Que foi o que a gente viu nas balanças 1 e 2, tá? Isso aqui trabalha bem a ideia da igualdade, tá? Aí, nessa balança 1, a gente vê aqui, ó, que no primeiro prato nós temos dois pezinhos conhecidos, um de 500 gramas e outro de 200 gramas. Já no prato 2, né, temos um peso conhecido de 100 gramas e 3 barrinhas, aparentemente aqui, de chocolate, que a gente não sabe quanto pesa. Mas o fato é, apesar de ter produtos diferentes nos dois pratos da balança, o peso que foi colocado em um dos pratos é igual ao peso que foi colocado no outro. E a gente sabe disso por causa da altura que os dois pratos estão equilibrados, um está na mesma altura que o outro. Então, essa ideia que a gente trabalha com a balança de pesos para descobrir pesos desconhecidos, trata bem a ideia de igualdades. Então, igualdades na matemática significa isso. Mesmo que a gente tenha representações diferentes, né, às vezes valores, números diferentes representando uma situação, mas o fato é que a quantidade que é expressa é a mesma, né, nas duas situações, tá bom? Então, tá aí um exemplo muito prático para a gente entender, de modo geral, o que significa a igualdade em matemática, ok? E aí, alguns símbolos, né? Algumas definições simples de entender, é tão simples que fica óbvio, mas para vocês colocarem em mente que quando a gente fala de igualdade, a gente não precisa ter os mesmos números representando uma quantidade. O fato é, a quantidade é a mesma, mas a gente pode usar caracteres, né, ou números, operações diferentes para representar aquela mesma quantidade, como a gente vê aqui. Então, primeiro, se duas expressões são relacionadas com um sinal de igual, este sinalzinho aqui, né, da matemática, a sentença, então, é chamada de igualdade. Isso que é a igualdade. Nós dizemos que a gente tem uma igualdade quando a gente tem uma sentença, né, que estão relacionadas entre si por este símbolo, a igualdade. Aliás, o símbolo de igual, né, o sinal de igual. Igualdade é a operação. E aí a gente nota nesses dois exemplos que nós temos quantidades iguais, mas representadas de modos diferentes. Por exemplo, aqui, 3 mais 5. Nós usamos os algarismos 3 e 5 e uma operação de soma, né? Estamos somando o número 3 com 5 e a gente sabe que a soma 3 mais 5 é igual a 8. Então, quando a gente representa isso daqui relacionando ao 8, usando este sinal, nós escrevemos aqui uma igualdade, tá? Outro exemplo, aqui, 10 mais 2, né? Então, usamos a operação de adição para representar o número 12. Mas o 12 também pode ser representado deste modo, ó, 2 vezes 6. Então, aqui a gente usou outros números e outra operação. A operação envolvida aqui foi a adição e aqui uma multiplicação. Seja deste modo ou seja desse, nós estamos representando o número 12, não é? Uma relação aqui de igualdade, né? Representando o número 12 no exemplo de baixo e o número 8 no exemplo de cima, tá bom? Então, em toda igualdade, gente, nós vamos ter essa estrutura. Uma expressão em um dos lados da igualdade, né, do símbolo de igual, e outra expressão do outro lado do símbolo de igual. A expressão deste primeiro lado, a gente chama de primeiro membro. Já a expressão do outro lado do símbolo de igual, a gente chama de segundo membro. Então, é importante vocês saberem disso, porque daqui em diante, em várias situações, a gente vai estar escrevendo expressões que representam a igualdade, ou seja, relacionados pelo símbolo de igual. E quando a gente falar, ó, o valor que está lá no primeiro membro, significa que a gente está olhando para o lado de cada igualdade. Se a gente fala está no segundo membro, então é o número que está
na frente da igualdade, tá bom? Então, primeiro e segundo membro é como a gente chama as duas expressões que ficam, né, aí em cada lado do símbolo de igual. Tranquilo? E aí, gente, tem algumas propriedades da igualdade que também é muito importante a gente saber, a gente conhecer, a gente conseguir interpretar bem, né, para facilitar o entendimento e nos ajudar na resolução de problemas que faremos em breve. Então, como eu disse lá no comecinho da aula, a gente hoje vai estar apresentando conceitos, ideias iniciais, né, falando de igualdade, montando expressão, né, olhando para problemas de balança e buscar escrever uma equação, enxergando a igualdade ou não, ou seja, a balança está equilibrada ou não, mas são ideias iniciais que vão nos dar suporte a problemas que surgirão nas aulas futuras, tá? Então, vai chegar um momento que a gente vai, por exemplo, usar uma expressão, né, usar uma igualdade para descobrir um valor desconhecido. E essas propriedades que discutiremos na aula de hoje serão muito úteis para facilitar o entendimento desses problemas nas aulas futuras, tá bom? Então, a primeira propriedade, chamada de propriedade simétrica, diz o seguinte: todo valor é igual a ele mesmo. O que é isso? Todo valor é igual a ele mesmo. Então, olha aqui dois exemplos, né? Temos aqui duas igualdades, porque ó, tem uma expressão de um lado, a expressão do outro lado e o símbolo de igual no meio. Como a gente viu, né? Isso aqui é uma igualdade. Nós temos duas expressões relacionadas entre si por um símbolo de igual no meio. Então, lembra que o lado de cá é chamado de primeiro membro e o outro lado, segundo membro. Então, a primeira relação diz que todo valor, número, uma letra, o que for, né? Toda expressão que a gente tiver é igual a ela mesma. E faz sentido, né, gente? Essa aqui é a mais óbvia de toda. 3 é igual a 3. X menos 1 é igual a x menos 1. São coisas, é o mesmo valor, então são iguais. Apesar de ser muito intuitivo esse, mas a gente vai aplicar aí em problemas futuros que aí vocês vão entender como que a gente pode afirmar isso daqui. Então, se a gente diz que temos duas expressões iguais, com certeza a gente pode dizer que os valores envolvidos também são iguais, tá? A segunda propriedade, já não é tão óbvia, mas também muito útil, é a propriedade reflexiva, que diz o seguinte: o primeiro membro de uma igualdade é igual ao segundo, assim como o segundo membro é igual ao primeiro. Ou seja, se eu digo que esta expressão é igual a essa, a gente pode inverter e falar o contrário, tá? Então, aqui, nesse exemplo, o 10 mais 3 está no primeiro membro. Nós sabemos que 10 mais 3 vale 13, não é isso? Que é o que está sendo escrito, ó, isso aqui é igual a 13, ok. Mas como a gente falou nos primeiros exemplos também, a gente está aqui representando o número 13, nesse caso está direto, mas no primeiro membro como uma adição de dois valores. E a propriedade reflexiva diz que a gente pode inverter os membros, ou seja, trazer o 13, que está, neste caso, no segundo membro, para o primeiro e jogar o 10 mais 3 para o segundo membro, tá? Então, em toda igualdade, é possível a gente inverter a posição dos membros, trocar os dois membros. Isso é o que diz a propriedade reflexiva, né? De modo bem simples da gente entender. São iguais e a gente pode inverter, sem nenhum problema. Então, a gente usa muito isso na resolução de problemas de equações, invertendo a posição dos membros, ok? Propriedade reflexiva. O que diz a propriedade 3? Ó, a gente chama de transitiva. Ela é bem óbvia também, tá? Diz assim: se tivermos duas ou mais igualdades que representem o mesmo valor, podemos estender as igualdades. Como assim, Claudilene? Não entendi, mas vamos para o exemplo aqui, ó, que fica simples. Na primeira expressão, tem escrito que 3 vezes x é igual a 30. Ou seja, o número aqui envolvido é o 30. E no primeiro membro, a gente representou o 30 por uma multiplicação. O número 3
multiplicado a letrinha x. O que significa esse x aqui? Isso não é um número. É um número que até então é desconhecido, tá? Na matemática, sempre que vocês verem uma letrinha, significa que a gente tem um valor até então desconhecido. A gente chama esses valores de incógnitas, variáveis, tá? São valores desconhecidos. E nas próximas aulas a gente vai aprender como resolver, como chegar nesses valores desconhecidos, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma multiplicação, 3 vezes o valor x, e isso aqui é igual ao número 30. Já na expressão 2, o 30 é igual a... Então, a gente usou agora uma soma para representar o 30. 27 mais 3, de fato, não dá 30? Então, na expressão de cima, o 30 está escrito como uma multiplicação e na expressão de baixo como uma soma de dois valores. Mas, ora, se o 30 na primeira expressão está escrito como 3x, 3 vezes x, e na segunda o 30 está escrito como 27 mais 3x, a propriedade transitiva diz que o 30 é escrito desse jeito e desse. Então, a gente pode igualar essas duas expressões aqui, ó. Isso é o que a gente fala aqui quando diz pode estender as igualdades. Nós temos uma igualdade em cima e outra embaixo, então a gente pode escrever outras igualdades. No caso aqui, a gente pode igualar esta expressão a esta, como está apresentado aqui na frente, tá bom? Então, nós trabalhamos muitas situações também usando essa propriedade aqui, ó, transitiva, fazendo substituições, tá? Que a gente vai tá fazendo em muitas situações quando for para resolver equações, descobrir esses valores desconhecidos, tá bom? E aí, deu para entender? Propriedade transitiva, né? Escrever o 30 tanto nessa expressão como nessa. São iguais, então a gente também pode escrever essa igualdade. Beleza? E aí, a próxima, faltam mais duas, são 5 propriedades que a gente vai discutir. A propriedade 4 é a propriedade aditiva. A aditiva vem de adição realmente, tá? O que é que diz isso? Se a gente somar, ou seja, a gente adicionar, e também vale para diminuir, tá? Para subtração. Se a gente somar ou diminuir um mesmo número nos dois membros da igualdade, a gente vai continuar tendo uma igualdade, tá? Como assim? Então, vamos para o exemplo para ficar mais simples de entender. É somar ou subtrair um número qualquer nos dois membros, tá? Não pode ser de um lado só, tem que ser nos dois membros, no primeiro e no segundo membro, nos dois lados da igualdade, tá? Como mostra aqui esse exemplo, né? Então, ao somar ou diminuir dos dois lados da igualdade, a gente preserva ainda a igualdade. Aí aqui, ó, a gente tinha a expressão 10 mais 3, que representa o número 13. Aqui o 13 diretamente e aqui como uma soma. Veja que na linha de baixo, aqui, ó, passando para a linha de baixo, eu adicionei 2 unidades no primeiro membro. E do lado de cá também foi adicionado 2 unidades, ó. Adicionou 2 unidades nos dois lados. Ao adicionar 2 unidades aqui, minha gente, ficamos com quanto agora? 10 mais 3, 13 mais 2 passou até 15, não é? Mas do lado de cá, 13 mais 2 continua também sendo 15. Então, a propriedade aditiva diz isso. Quando a gente soma ou subtrai um número nos dois membros, né, o mesmo valor nos dois membros, a igualdade se mantém. Então, é um artifício também que a gente vai usar muito na resolução de equações, de problemas nas aulas futuras. E nesse exemplo aqui, a gente tem um caso de subtração. Então, tínhamos o número 7 representado, ó, como uma divisão desse lado. Então, 35 dividido por 5, dá quanto isso? 35 dividido por 5, né? Se você for lá para a tabuada do 7 ou tabuada do 5, você vai descobrir que dá exatamente 7. Se já tem isso memorizado, melhor ainda. 35 dividido por 5 dá exatamente 7. E, passando para a segunda linha, a gente subtraiu 3 unidades do primeiro membro. 35 dividido por 5, a gente sabe que dá 7, menos 3, então chega em 4 do lado de cá, né? Já do lado de cá, nós tínhamos 7, diminuímos 3 também, ó, também chegamos em 4.
né? Então, deixa eu escrever isso aqui. Ó, tínhamos aqui 35 dividido por 5 dá 7. E 7 menos 3 é exatamente 4. Então, a gente chega em 4 dos dois lados da igualdade, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, gente, sempre se a gente soma ou subtrai um número qualquer, tem que ser o mesmo número dos dois lados, a gente não vai alterar a nossa equação. A mesma coisa se a gente multiplicar ou dividir. Isso é o que diz a propriedade multiplicativa, tá? Ao multiplicar os dois membros por um mesmo número, a igualdade também se mantém. Então, olha aqui, nós tínhamos o 13, peguei o mesmo exemplo de antes, né? Escrito como a soma, e aí multiplicamos os dois membros por 2, né? O primeiro membro fica quanto? 10 mais 3 não é 13? E 13 vezes 2 vai dar 26. Lembra que aqui nós temos uma soma entre parênteses e depois multiplicando por 2. E aqui a gente tem uma ordem entre as operações. Quem que a gente faz primeiro? Em geral, a multiplicação deve ser feita antes da soma. Entretanto, esta soma aqui está dentro de parênteses. Então, os parênteses têm prioridade em relação à multiplicação. E por isso que, neste caso, a gente resolve primeiro as contas que estão aqui dentro do parênteses, né? Faz a soma aqui, ó, 10 mais 3, 13, para depois fazer a multiplicação, ok? E do outro lado, também dobramos, ó, 13 vezes 2 dá exatamente 26. Então, a gente escreveu a expressão com outros valores, né? Multiplicamos tudo por 2, a gente dobrou os valores, mas a igualdade se manteve, continua sendo verdadeira. Neste caso aqui, no meu exemplo, eu multipliquei por 1/2. Por que eu escolhi 1/2? Porque multiplicar por 1/2, gente, significa dividir por 2. Então, essa multiplicação aqui por um número fracionário foi para que vocês compreendam que a propriedade multiplicativa, né, quando a gente fala que a gente pode multiplicar os dois membros, significa que dá também para ser na divisão, tá bom? Então, ó, nós tínhamos o 10 escrito como a soma, 3 mais 7 dá 10, e 10 dividido por 2, a gente não chega em 5? Então, do lado de cá, ó, multiplicamos por 1/2, mas dá 5. E do lado de cá, 10 vezes 1/2, quanto que dá? 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 também chega em 5. E 5 é igual a 5. Então, alteramos os números, né? Adicionando, subtraindo, multiplicando ou dividindo por um mesmo valor, os dois membros, mas a equação se mantém, ok? Então, isso aqui é muito importante. E qual é a moral da história, então? O que é importante você ter compreendido disso daqui? É que toda vez que você fizer qualquer coisa em um dos membros, você deve fazer a mesma coisa no outro. Ou seja, se você somar 10 em um dos membros, no outro lado você também vai ter que somar 10. Se você dividir por 3 um dos membros, o outro membro também vai ter que ser dividido por 3, tá? Tudo que você fizer em um dos membros, você deve fazer igual no outro lado. Vale para qualquer uma das operações. Tranquilo? E aí, nós temos agora alguns exercícios para a gente treinar, tá? Nessa primeira questão mesmo, aqui, ó, diz assim: relacione as expressões de mesma igualdade. A gente já viu que uma expressão é uma igualdade quando os dois membros representam a mesma quantidade. Aí a gente tem aqui expressões escritas de maneiras diferentes, ó, né? Usando números, operações diferentes. Aqui a soma de dois números, aqui a soma entre parênteses, um produto fora. Qual é a continha que a gente faz primeiro? Então, lembra que o parêntese tem prioridade, depois vai ser feita a multiplicação. A mesma coisa aqui, enfim, nós temos operações a ser feita, né? Mas esses valores que estão aqui na primeira linha têm resultado igual a um desses que estão aqui embaixo. Então, qual que é? E aí a gente vai relacionar, vai ligar os valores iguais. Vamos lá? Fazer aqui de alguns. E vocês terminam, dei um print na tela aí e vocês farão os demais. Então, o primeiro caso, ó, 7 mais 12. 7 mais 12, a gente usou uma adição para representar o número 19, concorda?
a soma 7 mais 12 vale 19. E olha o 19 do lado de cá aqui, então a gente vai ligar esta expressão a essa, tá? Se você preferir, aí você vem e vai escrevendo aqui embaixo cada relação que você está associando, ou então só faz ligar. No caso, 7 mais 12 é igual a 19. Aqui a gente escreveu a primeira igualdade. E a gente vai repetir essa ideia para corresponder todos esses que estão aqui em cima, tá bom? Então, 21. Onde é que está a expressão 21 do lado de cá? Então, pelos valores que já estão prontos, não tem nenhum, mas aí a gente olha para aqui, ó, e vê 15 mais 6. 15 mais 6 não dá exatamente 21? Então, este valorzinho está relacionado a este, tá bom? 8, cadê o 8? Ó, 17 menos 6 dá exatamente 8, então você vai ligar este a este, né? Essa expressão daqui, primeiro a gente resolve os parênteses, lembra lá da prioridade das operações. Então, 2 mais 6 dá 8, resolveu os parênteses, aí você vai multiplicar por 4. 4 vezes 8 dá exatamente 32. Então, essa expressão daqui a gente vai ligar para onde? Cadê o 32 lá do outro lado? O 32 está aqui, então este a gente vai ligar para cá. Entenderam? E aí você continua. Fazer isso aqui, ó. Primeiro resolve os parênteses. 3 mais 7, 10. 14 vezes 10. Multiplicar um número por outro que termina em 0 é fácil, é rápido. Basta colocar o 0 no fim, né? Então, esse 0 do 10 vai lá para o fim e multiplica o 14 por 1. 14 vezes 1 dá exatamente 14. Então, essa expressão aqui, ó, vale 140. Olha o 140 aqui. E aí, você segue fazendo a correspondência de cada uma das expressões da linha de cima com a linha de baixo. Ok? Printa a tela e continua. Vamos fazer mais uma questão aqui para a gente finalizar. São as aplicações dessas propriedades que a gente viu de igualdade. Pagando e indo para o próximo slide. Então, o próximo problema diz assim: sabendo que A mais 2 é igual a X e X é igual a 7, encontre o valor de A. Tá? E aí, gente, aqui é a ideia aquelas duas igualdades, ó. O X está escrito na primeira expressão por A mais 2. E nesse caso está dizendo que o X vale 7. Ora, se o X vale A mais 2 e aqui diz que o X vale 7, significa que o A mais 2 é igual a 7. Lembra que a gente pode estender a ideia da igualdade? A mais 2 é igual a 7, tá bom? E aí, ó, nós queremos achar o valor de A. Como ele está sendo adicionado, lembra que aqui a gente pode adicionar, subtrair, multiplicar qualquer membro por um valor. Fazendo isso do outro lado, os números não se alteram. Então, como aqui está sendo adicionado com 2, a gente vai fazer uma subtração, ou seja, esse 2 que tem aqui a gente retira deste lado e retira também do outro, tá? Então, põe o 7 aqui, ó, e retira também, tá? E a gente não muda a nossa equação. Quando a gente escreve essa subtração, a gente consegue cancelar. Mais 2 menos 2, zerou. Ficou só o valor de A. E do outro lado, 7 menos 2, 5. Então, com isso, a gente encontra o valor de A. A tem que ser 5 para que haja esta relação aqui entre as variáveis, tá bom? Então, é isso aí, a ideia que vocês precisam ter, né? Desenvolver. Dá um print aí nessa tela para vocês tentarem ver se conseguem fazer sozinho, assim como na outra questão, né, que eu vou colocar aqui agora, ver se você faz aí, ó, tem uma balança e equilíbrio, e é isso, foi o conteúdo que nós vimos hoje, né? Trabalhamos a ideia de igualdade, tá aí balanças equilibradas também, aí tem equilíbrio, né? Vejo se vocês conseguem fazer isso e foi a aula de hoje. A gente discutiu os conceitos de igualdade e propriedades e a gente vai usar isso em muitas outras aulas futuramente, tá bom?
Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!